Bom, a gente agora vai tratar do assunto, já vem tratando desse assunto há bastante tempo, que é uma grande novela, né? Um dramalhão mexicano que se transformou, que é exatamente esta queda de braço entre a Polícia Militar e o governo do estado. A Polícia Militar, por sua vez, diz que não está satisfeita com a proposta apresentada pelo governo do estado. Do outro lado, o Executivo, que justifica, inclusive, a impossibilidade de avanço nessa negociação por conta da falta de dinheiro. E aí, a gente trouxe aqui para o nosso estúdio exatamente representantes da categoria. De um lado está o Coronel Rocha, representando aqui oficial. Muito obrigado, Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E o Coronel Paulo Paiva, que hoje está como assessor de comunicação da Polícia Militar do Comando. Exato. Muito obrigado pela participação de vocês. É importante a gente frisar que esse é um assunto que interessa não só a categoria, mas a população de uma forma geral, porque isso acaba que refletindo nas ruas, não é? No combate à criminalidade. Bem, vou começar pelo Coronel Paulo Paiva. Coronel, nós tivemos aí, desde sexta-feira, um repúdio por conta dos oficiais dentro daquilo que foi apresentado pelo governo do estado das propostas. Tivemos ontem mais uma importante reunião, desta vez envolvendo todos os oficiais no ginásio Constâncio Vieira. E o que é que foi apresentado dentro da possibilidade do Executivo? Muito boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, ontem um dia muito importante para a Polícia Militar. O nosso comandante, o Coronel Marconi Cabral, juntamente com o Coronel Reginaldo Doria, comandante do Corpo de Bombeiros, reuniu toda a tropa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Sergipe para apresentar à tropa, em detalhes, a proposta ou a contraproposta apresentada pelo governo do estado de Sergipe em relação aos projetos que estabelecem tanto o subsídio como forma de pagamento do servidor estadual militar, certo, como também na progressão por tempo de serviço. Na proposta que nos foi apresentada, nós temos que reconhecer, nós já temos alguns avanços muito importantes. A PTS, a progressão por tempo de serviço, é o principal deles, como nós reputamos. Na verdade, uma conquista histórica. Imaginem os senhores que nós ainda temos na Polícia Militar soldados, portanto, na primeira graduação da carreira, com 18 anos de serviço, que não conseguiram sair da primeira graduação. E essa PTS representará a solução ou o mecanismo de solução desse problema absurdo que foi construído ao longo de décadas. Significa dizer, o policial, quando completar o intertício, que é o tempo mínimo para ser promovido, e mais a metade de um segundo intertício, limitados a 2 anos, ele irá ser promovido independentemente da existência de vagas. Significa dizer, mesmo que não haja vaga naquela graduação que é pretendida por ele, certo, chegando nesse limite máximo, vamos chamar assim, tempo máximo de permanência na função, ele será promovido à graduação ou ao posto imediato, certo, garantindo assim fluxo na sua carreira e desfazendo essa distorção tão absurda. Bom, é muito complexo, o processo todo é muito é complexo e grande. Eu quero ouvir o Coronel Rocha. Coronel, apesar da mobilização ontem, até da boa vontade por parte da categoria, dos oficiais, existe ainda uma certa animosidade. O que é que está pegando de fato para que se chegue a um consenso? Na realidade, houveram alguns avanços na parte de progressão por tempo de serviço, mas na questão salarial houve um retrocesso muito grande segundo a proposta do governo do estado. Certo. Então, para você ter uma ideia, eu teria que esperar, ou um policial militar, até 2018, um soldado, sargento, até 2018, para receber o valor que ele já tem direito hoje, ele indo para a reserva. Ou seja, mais uma promessa por parte do governo do estado. Exatamente. E já são 4 anos sem a reposição da inflação. Então, o que nós pedimos não é aumento. O que a categoria pede é que o governo se sensibilize e pague os valores, primeiro o salário em dia, né? Porque chegamos hoje sem uma definição do governo do estado de quando iremos receber 70% do salário de agosto. Isso é muito crítico. Nós estamos com o olho no futuro, mas estamos sofrendo no presente. Todo servidor público sem receber o salário de agosto. Sim. Em especial os policiais militares, que receberam 30% só. Falta 70% do nosso salário e nós não sabemos quando iremos receber. Não há uma perspectiva em relação a isso. Não há perspectiva nenhuma. O governador deu entrevista hoje e não apresentou uma data para complementar o pagamento de agosto. E segundo que a proposta apresentada pelo governo
na semana passada, vai de encontro a toda a negociação que o Comando Geral da Polícia Militar e do Bombeiro Militar fez durante os 2 ou 3 últimos meses. Aliás, nós inclusive preparamos uma arte, queria pedir à produção que solta aqui na tela, por favor, com um resumo daquilo que foi apresentado, para que a gente possa ilustrar bem essa entrevista. Pode soltar, por favor. Aí, ó, propostas do governo para militares. Carga horária de 36 horas, aumento no valor da chamada RETAI para R$ 200, auxílio uniforme a partir de 2017, subsídio a partir de abril de 2018, isso que o senhor estava falando agora, né, Coronel Rocha? E progressão por tempo de serviço com interstícios sugeridos pelos militares a partir de 2017. No que diz respeito ao subsídio a partir de abril de 2018, se não me falha a memória, pode cortar para mim? Se não me falha a memória, o problema está na questão da tabela. Parece que o governo não apresentou uma tabela, é isso, Coronel Rocha? Não, ele não só não apresentou uma tabela definitiva, que ainda estava fazendo levantamento de alguns valores, como o prazo também. Eu quero registrar que todas essas conquistas aí não são propostas do governo, não. São propostas que foram conquistadas no sábado, depois que os coronéis da polícia se indignaram com a proposta que o governo deu. Então ele voltou atrás. Isso aí, esse resultado que você apresentou, é o resultado da insatisfação de todos os policiais e bombeiros militares, que foi traduzido numa carta dos coronéis. Nós estamos falando em nome de todos os policiais militares. Nessa proposta de tabela nova, quem menos ganha é o coronel, quem mais ganha é o policial da base, o que é justo. Coronel Paiva, diante de tudo isso que está sendo colocado, afinal de contas, houve ganho, não houve ganho? Essa questão da falta da tabela, da falta de pagamento agora do presente, acaba que isso mexendo com os brios de toda a tropa, não é? Veja, é muito importante a gente enfatizar, e aí eu posso fazer isso de uma forma muito tranquila, porque participei do processo de negociação com o governo, já que estou chefiando a equipe técnica do comando, Sim, responsável por essa negociação. Nós conseguimos, sim, alguns avanços que precisam ser enfatizados. É claro que, como bem diz o Coronel Rocha, a tabela do valor dos subsídios que o governo está apresentando como contraproposta está bem aquém daquela a que chegamos depois da primeira etapa de negociações. Para você ter uma ideia, o impacto caiu em aproximadamente a metade da proposta que foi construída após a primeira etapa de negociações e com esta que agora o governo apresenta. Certo. Entretanto, isso que vocês pontuaram aqui é muito importante a gente perceber. O caso da RETAI, ela se chamava GRAI, uma gratificação para pagar o serviço extraordinário do policial. Certo. Ela vai se transformar agora em uma retribuição paga posteriormente. Em que isso é importante? Rapidamente, por exemplo. Rapidamente. O policial recebia líquido R$80, o soldado, o cabo, R$80 por cada 8 horas de trabalho. Esse valor agora passou para R$200 líquido. Por quê? Porque agora é uma retribuição. Ele está sendo indenizado por aquele serviço que realizou a mais, e isso representa mais de 2,5 vezes em termos de reajuste. Eu quero colocar um pouco de lenha nessa fogueira, eu quero ouvir agora a participação e opinião do nosso comentarista de segurança pública. Senhores, por favor, permaneçam aí, eu volto daqui a pouquinho com vocês. Coronel Maurício Yunes, o senhor, como ex-comandante da Polícia Militar, de fato teve uma participação nessa construção dessas propostas apresentadas. Como é que o senhor tem avaliado isso? Tem alguma pegadinha nessa proposta apresentada pelo governo do Estado, não? Bom, eu creio que ela precisa ser muito bem observada, né, a questão legislativa, porque alguns pontos eles ainda estão obscuros. Né? Nós colocamos até, vamos pedir para que a produção possa colocar no painel, né, para que a gente possa fazer esse comparativo. Com relação à carga horária, é uma realidade, os policiais militares eles precisam efetivamente. Já está na tela, vamos lá. Bom, com relação ao artigo 2º, ele fala no primeiro momento que os benefícios não poderão implicar em redução de remuneração. Entretanto, a gente vê no parágrafo 1º que coloca na hipótese de redução de remuneração. Então, é incoerente. Se nós estamos falando no artigo principal da legislação que não poderão implicar em redução, como é que no primeiro parágrafo já fala na hipótese de redução de remuneração? Então, isso poderá afetar alguns policiais militares, principalmente alguns que já foram com o posto imediato. É algo que abre uma brecha porque não fica claro. O que a gente precisa é que a legislação ela seja clara, concisa e objetiva, para que as pessoas ao lerem, qualquer um que possa ler a legislação, compreender.
quando você tem uma lei em que não há compreensão e a hermenêutica vai permitir uma ampla interpretação dessa legislação, os prejudicados, infelizmente, no futuro, serão os próprios militares que estarão dentro dessa legislação. Então, eu acho que é muito interessante aproveitar a presença dos dois coronéis para que se possa observar essa necessidade de readaptação, né? É grande conquista ter uma carga horária, é lógico, é muito importante. A questão da retribuição é muito importante também, que seria a hora extra. Mas esses são pontos necessários e fundamentais para qualquer trabalhador. Então nós não podemos confundir as conquistas que a instituição deseja, que são conquistas necessárias, como qualquer trabalhador assim o tem, como a sua hora extra. Nós não temos nenhum funcionário no meio civil que não receba hora extra. Então, a RETAI é essa contribuição. Carga horária é necessário porque qualquer trabalhador brasileiro ele tem a carga horária. Então, são grandes avanços? São avanços, mas nós temos que ter a realidade que são avanços dentro de uma realidade que todo brasileiro já tem. Coronel, fica aí, vou voltar para lá nesse ping-pong aqui com os coronéis. É importante a gente travar esse diálogo, né? Sim, sem dúvida. Coronel Paiva, afinal de contas, ainda é possível fazer alteração? Claro, uma coisa que precisa ser enfatizada, o governo, a gente precisa reconhecer, vem tratando essa questão de uma forma muito democrática. Foi determinação do governador que o comandante apresentasse a tropa e abrisse um canal para que fossem feitas sugestões. Então, nesse momento, Tiago, nós temos um e-mail para o qual a tropa pode mandar suas sugestões. Tem, sabe de qual o e-mail, não? O e-mail é sugestõesptssubsídio@gmail.com. Nós temos no site da Polícia Militar, nesse momento, esse link dos projetos, já cai direto, para que o homem possa ver o projeto e analisar e fazer a sua sugestão. Coronel Rocha, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria registrar que efetivamente estão abertas as negociações. Agradecemos a compreensão do governador em permanecer com essas discussões abertas. E os coronéis da Polícia Militar estão à disposição do governo para uma reunião, para a gente poder se entender e colocar quais são os anseios de toda a tropa. É isso que eu queria deixar registrado aqui e vamos continuar tentando melhorar essa tabela de subsídios. Coronel Rocha, obrigado, satisfação conhecê-lo. Coronel Paiva, sempre bom revê-lo, bem-vindo sempre, as ordens à disposição. Vou voltar para Maurício Yunes, porque eu quero saber, só para a gente arrematar, Coronel, então, rapidamente, agora é preciso evoluir nessa condição, porque a população, que não tem nada a ver com essa história, está sofrendo, né? Está sofrendo. Então, as consequências, infelizmente, Tiago, para a população. Porque enquanto houver, de certa forma, essas negociações, elas se prolongarem, a sociedade estará, infelizmente, sofrendo, né, com a carência da segurança do policiamento ostensivo nas ruas. Bom, vamos apelar para o bom senso, diga-se de passagem. Coronel Maurício Yunes, prazer, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.